Olá, continuando então a parte do processo profissional, hoje nós vamos falar somente do site do FCCPT, Foreign Credentialing Commission for Physical Therapy. A forma de vocês acessarem ele é a partir do fccpt.org. É um site bem extenso, com muitas informações que precisam da nossa atenção, então eu vou parte por parte dissecando justamente o que é importante para a gente saber. Primeiramente, tem a parte inicial aqui da página, onde vocês têm as informações sobre os novos aplicantes e os aplicantes que estão retornando, se você já tem uma conta com o site. Tudo bem? Tem algumas informações básicas como os FAQs, que são os Frequently Asked Questions, as perguntas feitas frequentemente, e algo mais o porquê de usar o FCCPT, blá blá blá. O que eu quero começar com vocês é aqui, deixa eu minimizar, na parte esquerda do site, Primary Services. Nós vamos discutir cada um desses aqui, serviços primários, serviços relacionados, requerimentos, recursos extras e como fazer o upload dos documentos. Os serviços primários. Você vai ser direcionado para essa outra página, onde, lembra o que a gente comentou na aula anterior sobre os tipos de revisão, os tipos de serviços que eram oferecidos pelo FCCPT? Aqui está. Type 1 Review for Immigration, Type 1 Review for Licensure, Educational Credential Review, o SCR, Physical Therapy Assistant Education Equivalency e New York Credential Verification. Esses dois últimos eu não comentei. Por quê? O Physical Therapy Assistant Education Equivalency são para as pessoas que querem ser assistente de fisioterapeuta. Eu não recomendo esse processo porque é um processo caro, longo e com os custos um pouco parecidos com o de fazer o processo de fisioterapeuta mesmo, e a diferença salarial de um assistente para um fisioterapeuta é grande. Então, a não ser que especificamente você não quer ser fisioterapeuta, você quer ser um PTA, um assistente de fisioterapeuta, vá por esse processo. Senão, não faz sentido você fazer esse processo. A última parte, o New York Credential Verification, é que Nova York, o estado de Nova York, tem um processo totalmente diferente dos outros 49 estados. E por isso ele tem um serviço de avaliação específico. Eu não recomendo as pessoas começarem o processo de avaliação da sua educação com Nova York. Por quê? Os requerimentos, sim, são muito menores, são muito mais baixos do que fazer a convalidação para outros estados. Mas, no momento que você estiver fazendo, já trabalhando como fisioterapeuta em Nova York, você, para conseguir transferir a sua licença para outro estado, você vai ter que fazer ou o Type 1 ou o Educational Credential Review. Então, a não ser que especificamente você queira ir para o estado de Nova York e só vai ficar em Nova York, vá por esse caminho. Senão, não faz sentido algum. Ok? Então, essas informações básicas. Vamos dissecando um por um. Type 1 Review for Immigration. A revisão tipo 1 para imigração. Lembra que eu comentei o que era o Type 1 Review? Aqui vem exatamente detalhando não só os requerimentos, mas sim o que você precisa antes de você aplicar, para você ler essas informações importantes, e os documentos que você precisa enviar, quais são os guidelines, quais são os requerimentos, as necessidades para enviar. Cada link desses é um formulário que você vai ter que preencher ou levar para o seu CREFITO ou para a sua universidade para que eles preencham. Tudo isso nós vamos comentar um a um. Mas basicamente tem essas informações todas detalhadas do tipo do serviço que você está escolhendo. Então é uma forma de você ter certeza que aquele é o serviço que você necessita. Resumindo o que a gente falou na aula anterior, o Type 1 Review for Immigration são para aqueles que não têm um visto de trabalho nos Estados Unidos e não têm uma forma de obter ele a não ser como um processo profissional junto à imigração. Vocês vão escolher o Type 1 Review. E nisso daí é importante falar algumas coisas, alguns requerimentos desse processo e por que eu recomendo que as pessoas façam um Transitional Doctor in Physical Therapy, um programa para você obter o título de Doctor in Physical Therapy aqui nos Estados Unidos. Por quê? Entre os requerimentos para o Type 1, você tem que ter
pelo menos um Bachelor Degree or Higher em Physical Therapy, um título de bacharel ou mais alto em fisioterapia. Você tem que ter um título de mestre em fisioterapia, não, um mestre ou maior. Então, se você tem um mestrado clássico, MSc, ou um doutorado clássico, um PhD, isso é algo que supre essa exigência. Mas, vejam essas partes aqui. O Transitional Doctor in Physical Therapy, o TDTPT, é um degree, um grau pós-profissional que é oferecido por universidades acredenciadas e que é aceito nos Estados Unidos. Então, se vocês, como eu, que é um bacharel em fisioterapia, não fez mestrado, não fez doutorado e precisa desse documento, o TDPT é uma solução ideal. Não só as disciplinas geralmente suprem algumas das deficiências na convalidação do seu diploma, se não por disciplinas específicas, pelo número de créditos que você está fazendo nesse curso, como no final desse programa você vai ter o título de Doctor in Physical Therapy por uma universidade americana. É o grau mais alto que você pode obter de exigência junto à imigração e aos conselhos estaduais daqui, os boards. Tudo bem? A não ser disso, você precisa ser elegível para praticar fisioterapia no seu país de educação, ou seja, eu, do Brasil, eu tenho que ter, pelo menos, não preciso ter a licença ativa no CREFITO no momento da aplicação, mas eu não tenho que ter tido minha licença cassada ou qualquer impedimento para a prática. Como é que isso vai ser comprovado? Com um formulário que o próprio site do FCCPT vai pedir que o CREFITO preencha para vocês. Você precisa passar o TOEFL ou se qualificar por uma isenção do TOEFL. A isenção do TOEFL é que se você estudou na Nova Zelândia, no Reino Unido ou nos Estados Unidos e obteve qualquer nível em fisioterapia, no nível bacharel ou mais alto. Se o Transitional Doctor in Physical Therapy é considerado uma exceção, ainda não tenho certeza. É uma informação que eu já pedi junto ao FCCPT e eles ainda não me responderam. No momento que eu souber, eu confirmo com vocês e atualizo esse vídeo. Ok. A partir disso, quando você supre essas exigências, o importante para o Type 1 é o Healthcare Work Certificate. Esse é o documento que é uma exigência dos vistos migratórios. E o FCCPT é um dos poucos órgãos que emitem esse documento. A grande vantagem do FCCPT é que só faz isso para fisioterapeutas. Então, tudo é direcionado e focado na nossa profissão. E esse Healthcare Work Certificate, ele só pode ser emitido, só pode ser issued, se os requerimentos abaixo são satisfeitos. Verificação do nível de bacharel e mestre ou mais alto. Se você tem um Doctor Physical Therapy num TDPT, isso já basta. Verification of all license registration held since graduation. Eles precisam saber todas as licenças que você teve desde o momento da sua graduação inicial em fisioterapia. Se você teve licença em um ou vários estados no Brasil, se você trabalhou em outro país por algum motivo, você precisa comprovar isso. Verificação do TOEFL ou uma exceção do TOEFL, e a nota disso não é alta. Eu vou mostrar para vocês em um segundo. A equivalência no CWT6, CWT nada mais é do que Coursework Tool. Coursework Tool é só o modelo de avaliação do currículo de fisioterapia. Ele começou no 1, o primeiro, lá na década de 60 talvez, e aos poucos foi atualizado para Coursework Tool 2, 3, 4, e hoje nós estamos no mais atual, que é o Coursework Tool 6. O Coursework Tool 6, ele diz que o nível de entrada de fisioterapeuta nos Estados Unidos é o título de Doctor em Physical Therapy. Então, 9 estados americanos exigem que você faça o Type 1. Mais do que 9, exigem que você faça a sua avaliação curricular através do Coursework Tool 6. Essa é a exigência mais alta. De forma simplificada, se você completa a sua avaliação curricular, o Education Credential Review, no Coursework Tool 6, você pode depois
pedir para modificar para um Coursework Tool 5 ou 4, se porventura o estado que você escolher trabalhar exigir isso. Mas você suprindo as necessidades do CWT 6, você está coberto das exigências máximas. E o que geralmente pega muitas pessoas, um mínimo de 210 créditos semestrais. Muitas vezes os nossos créditos profissionais são mais baixos do que isso. E por isso algumas pessoas precisam fazer cursos de convalidação no processo de convalidação. Existem formas mais simplificadas de você fazer isso e formas mais complicadas. De forma geral, tem algo chamado CLEP, CLEP, que somente são provas que você faz aqui nos Estados Unidos e você paga por volta de $100 e você obtém os créditos referentes a um semestre de uma disciplina de college. É a forma mais barata e a forma que eu fiz para obter muitos desses créditos. Ou formas mais complicadas, por exemplo, o Transitional Doctor in Physical Therapy, o TDPT. Ele vai te dar alguns créditos educacionais. É um curso que vai exigir mais de você, mais de tempo, mais dinheiro, mas vai te dar créditos educacionais também. Quantos créditos, ou será que eu vou precisar de alguns créditos a mais? Só tendo o seu primeiro relatório, o seu primeiro report para saber isso. Geralmente, se uma pessoa tem especialização, lato sensu, se tem algum nível de mestrado, se tem cursos tradicionais documentados e envia esses documentos para o FCCPT na hora da emissão do primeiro report, é mais provável que você vai ter menos créditos para suprir essa deficiência educacional, ou talvez não tenha nenhum, ok? Então, essa é a parte básica. Antes de você se aplicar, read the following important information. Como você envia os documentos, como você envia os documentos numa língua estrangeira, no nosso caso em português, quais são os requerimentos do TOEFL, o custo associado a essa aplicação e aqui é justamente o PDF de como é que é o formulário de você fazer o seu pedido inicial. Ok? Depois tem alguns guidelines de como fazer isso, para você, justamente, um documento que você tem que enviar para a sua universidade, um documento que você tem que enviar para o CREFITO e um attestation form, é justamente um documento que a gente tem que emitir para o FCCPT, basicamente autorizando fazer todo esse processo e a comunicação entre as partes. Aqui está o link direcionado para todos os formulários e como isso deve ser feito. Certo. Se você já fez o NPTE por algum outro motivo, ou se você já fez o TOEFL por algum outro motivo, a forma de você enviar a nota dessas provas para o FCCPT é através de um código da escola. Então, por exemplo, TOEFL Scores. Contate o ETS, que é justamente a empresa que faz o teste do TOEFL, e solicite justamente essa nota sendo enviada para o FCCPT. Como é que você sabe? Ele vai ter um número aí, o número do FCCPT, são geralmente 4 dígitos que você tem que selecionar na hora do envio. A mesma coisa no NPTE. O NPTE é um pouco mais simplificado, que já é relacionado à fisioterapia. Ok? Então, essas são as informações básicas do Type 1. Eu só queria mostrar justamente os requisitos do TOEFL. O TOEFL são 4 componentes: Reading Comprehension, Listening Comprehension, Writing and Speaking. É uma nota que vai de 0 a 120, 30 pontos para cada uma. E a parte disso aqui é que todos esses 3 componentes, Reading, Listening e Writing, você só tem que fazer 63 pontos de 90. Não é alto. A parte alta é o Speaking. O Speaking você precisa fazer 26 de 30. Isso é uma nota relativamente alta. Você precisa praticar, você precisa treinar bem para obter essa nota. Essa nota é uma exigência de muitos estados e principalmente da imigração. Então, não temos o que fazer. Se o SCCPT me responder dizendo que o TDPT é um programa que supre a exigência do TOEFL, perfeito. Façam o TDPT, obtenham o nível de Dr. Fisioterapeuta e você não vai precisar se preocupar com a nota do TOEFL. Maravilha, né? Vamos torcer para que isso seja verdade. Lembra que eu falei que precisa de um código da instituição para enviar as notas do TOEFL e do NPTE? Aqui diz exatamente qual é: 8164.
ok? Perfeito. Vamos voltar lá então. Vamos falar agora do Type 1 for Licensure. É muito semelhante ao que a gente já falou, mas aqui diz exatamente qual é a lista de estados que exigem o Type 1. Então, na situação que você já tem um visto de trabalho, você já é cidadão americano, você já tem um green card, mas você quer trabalhar na Califórnia, na Louisiana, Massachusetts, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Tennessee, Utah e Washington DC, você vai precisar completar o Type 1. Não vai ser o Type 1 for Immigration, porque você já tem uma forma legal de trabalhar nos Estados Unidos. Mas você vai precisar fazer o Type 1 for Licensure, para licenciatura. Os requerimentos são muito parecidos ao que a gente já falou. Você tem que ter um Bachelor Degree ou mais alto, você tem que ser elegível para praticar fisioterapia no seu país de educação inicial e você tem que passar o TOEFL. Notem que nesse daqui você não é exigido o nível de mestre, o Master Degree ou mais alto, o que é uma vantagem, mas é um documento um pouco mais extenso. Ok. E o resto são as mesmas informações que a gente viu no Type 1 for Immigration, ok? Então, como enviar, blá, blá, blá. O documento é um pouco diferente porque você não está fazendo um Type 1 for Immigration, é um Type 1 for Licensure Only, ok? Vamos voltar então lá para o Primary Services. Vamos falar agora do Educational Credential Review. O Educational Credential Review é um pouco mais simplificado do que o Type 1 Service, mas o que ele engloba? Você tem que ter, basicamente, o Bachelor Degree or Higher, você não precisa do Master Degree, a License Registration to Practice in your country of education, uma licença válida para uma licença para praticar ou a permissão de trabalhar no seu país de educação, não ter nenhuma restrição à sua prática profissional, e a forma de envio é igual a todos. Como enviar os documentos em língua estrangeira, qual é o fee schedule. Fee schedule é basicamente o custo associado a esses serviços e o que esperar. Basicamente a mesma coisa. Novamente, o documento aqui que vai ser enviado para a sua universidade. Esse documento, metade você preenche, metade a sua universidade preenche. E esse é o documento que você tem que enviar para o FCCPT para eles autorizarem que você está fazendo esse pedido junto a eles. Ok? Então vamos lá. Fee Schedule. Nós comentamos aqui dos três principais: Type 1 for Immigration, Type 1 for Licensure, Educational Credential Review. Vamos falar um pouco de quanto custa esses. E basicamente está descrito aqui. Esses valores foram atualizados em 2020 e basicamente vamos focar primeiro nesses nome primário aqui. Se você vê que tem Common Tab, você tem um espaçamento, é um serviço associado a esse primário. Então não foque nisso inicialmente. Ó. Comprehensive Credential Review, o Type 1 Review, Educational Credential Review, e embaixo os que a gente não vai se preocupar agora. Physical Therapy Assistant Education, Physical Therapy Assistant Education Review, Physical Therapy Assistant Education Equivalence Review. Justamente algumas formas diferentes deles. E o Nova York. Você vai ter umas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco aqui embaixo. Mas vamos primeiro aqui. O Type 1 Review. Ele custa hoje são dia 13 de fevereiro de 2025, $1.340 para você começar. E você tem um ano para terminar esse serviço. Ou seja, você tem um ano para coletar todos os seus documentos e enviar inicialmente para o FCCPT para que eles emitam o seu primeiro relatório. Você não precisa completar todas as suas deficiências educacionais nesse ano, mas você tem um ano para fazer o envio de todos os documentos para eles te darem o primeiro relatório. Raoni, mas eu completei, tive o meu primeiro relatório e depois eu supri as minhas deficiências educacionais e depois eu preciso fazer um relatório novo com essas deficiências supridas. O que eu vou fazer? Infelizmente, nós vamos ter que pagar de novo. Type 1 Review, Re-Evaluation.
Assim que você enviou todas as deficiências que foram supridas junto ao primeiro relatório que eles emitiram, você vai pagar mais $870 para que eles avaliem e, tudo dando certo, no final disso, eles te darem um relatório final dizendo que você tem o seu nível educacional equivalente ao Doctor in Physical Therapy nos Estados Unidos. Olha a palavra que eu usei, equivalente. Se você não tem um Transitional Doctor in Physical Therapy, ou se você não estudou nos Estados Unidos num programa que é Doctor Physical Therapy, você não tem o título de DPT. Você tem a educação equivalente. Então, essa é a grande diferença. A imigração não está nem aí se a sua educação é equivalente. Eles querem saber do título. Por isso que o programa de TDPT é tão importante. Educational Credential Review, a avaliação, o SCR, um pouco mais simples. E se vocês perceberem, é só $100 mais barato do que o Type 1 Review. Sim, $100 é dinheiro, sem dúvida. Mas, se você está em dúvida, o SCR é um pouco mais simples, eu vou economizar, mas eu não sei se lá no futuro eu vou precisar do Type 1 Review. Gente, por $100, faz o Type 1, que é muito mais garantido. E se você não sabe se vai ter outro caminho legal para você trabalhar nos Estados Unidos, o Type 1 é o caminho mais garantido. Tudo bem? Ok, esses são os dois principais. Vamos lá embaixo. Curiosamente, só para vocês saberem, por que muita gente opta em começar para fazer por Nova York? Olha só o preço da avaliação. É pouco menos da metade do preço, 515. Mas aqueles detalhes que eu falei, você vai ficar limitado só ao estado de Nova York com as suas particularidades. Em algum momento eu comento sobre o estado de Nova York e o que eu acho sobre isso. Mas se você tiver uma oportunidade de emprego em outro estado, você vai ficar limitado ao processo de convalidação, que muitas vezes pode levar 2 anos, 3 anos, Deus sabe. Então eu começaria a fazer o Type 1 Review para outros 49 estados. E se você quiser trabalhar em Nova York, logo depois, você já tendo essa convalidação num grau mais superior, fazer a transferência fica muito mais simplificado do que você começar em algo com menos requerimentos e depois tentar fazer um upgrade para algo maior. É o que eu acho. Façam o que faz mais sentido para vocês. Certo? Plan. P-L-A-N. No momento que eu fiz a convalidação do diploma, não existia todos esses plans. Esses Plan Plus, Plan Standard, Plan Incremental. Basicamente, o Plan é um serviço que, no momento que você receber o seu primeiro relatório do serviço que você contratou, o Type 1 Review ou Educational Credential Review, vai vir descrito os tópicos que você está deficiente em relação ao currículo americano. Como saber quais são as disciplinas que você tem que fazer para suprir essas deficiências e quais são as universidades que oferecem esses cursos, ou baseado em pessoas que já fizeram e podem te ajudar nisso. E existem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eu que vos falo, indicando alguns caminhos para isso. Ou você pode comprar um serviço direcionado para a sua situação, que vai sentar contigo, sentar não, por e-mail falar, essas são as deficiências, essas são as universidades que oferecem que você precisa, essas são as datas que vão ser ofertados esses cursos, vamos fazer um plano para em X tempo você fazer isso? Ok, escolhe qual, vamos montar um calendário e no final que você já tem todo um plano de ação estabelecido, é quando o serviço do plan acaba. Não é quando você faz todas as disciplinas, é quando você monta o seu plano de ataque, o seu plano da convalidação. As disciplinas que você vai fazer, onde vai fazer e quando. Curiosamente, uma das universidades que é mais utilizada por brasileiros, a PRI, a Philippines Rehabilitation Institute, é uma universidade online das Filipinas, ela não é recomendada pelo FCCPT, mas é aceita. Então, é uma solução muito barata de fazer, suprir as deficiências mais clássicas, em geral, nos currículos das pessoas, mas que o FCCPT não anda recomendando, porque, bem, Deus sabe por quê. Vou deixar isso vocês pensarem o porquê. Mas é aceito.
Então, se você resolver fazer essa na PRI, você vai ter o seu curso aceito, a sua deficiência aceita, ok? E se vocês verem o preço dele, o Plan Plus, que é o serviço maior, com um funcionário diretamente comunicando com você diretamente e vendo quais são as peculiaridades da sua situação, é bem caro. US$ 1.440. Tem um serviço mais clássico, que ele justamente só indicam quais são as deficiências e você monta o seu programa, que é 670. Na época foi o que eu paguei. E tem um Plan Incremental, que é justamente se você precisa modificar alguma coisa no processo. Basicamente é isso. Ok. CWT Version Update. Se tem algum estado específico que exige um Coursework Tool que não é o 6, por exemplo, por muito tempo o Texas exigia o Coursework Tool 5, você pode fazer um update, uma conversão do seu relatório para aquele Coursework Tool. E isso custa, claro, US$ 1.185. Então, tudo quanto é serviço que o FCCPT for fazer para você, eles vão cobrar uma boa grana para isso, certo? Se vocês precisam emitir um relatório para uma outra universidade, para um outro estado, eles vão cobrar por isso também. O Duplicate Report, US$ 180. Se você precisa dos seus documentos certificados, US$ 80. Se você precisa cancelar ou modificar o pedido de um pedido de algum serviço, eles também cobram por isso. Por aí vai, tudo bem? Tem umas informações específicas para cada serviço aqui que não vale a pena falar agora, certo? Então, basicamente, a gente comentou hoje sobre o Type 1 Review for Immigration, Type 1 for Licensure e o Educational Credential Review no site do FCCPT. Depois no próxima vez, nós vamos para o Related Services e comentar um pouco mais sobre isso. Mas o vídeo já está longo, eu vou ficar por aqui hoje, tá bom? Obrigado!